O sexto tipo, que também faz sucesso, e por incrível que pareça, as pessoas gostam, é a tragédia. O que é a tragédia? A tragédia é quando o protagonista ou a protagonista é o próprio problema. Né? Ele ou ela tem algo em si que vai causar a sua própria desgraça. Ou a situação em que ele está, ou ela tem um problema intrínseco que é insolúvel. Então, o protagonista ele vai tentar resolver, vai tentar vencer, mas não consegue porque tem algo ali que é superior às suas forças. E vem e mata, pode matar o protagonista, pode matar alguém que é importantíssimo ao protagonista. É por isso que eu diria Vidas Secas é uma tragédia, né? E assim, a pessoa tenta, o personagem tenta, mas não consegue vencer. Aí temos o quarto de despejo também. Né? Tenta, mas bate na parede. Porque a situação, ou o próprio protagonista, os gregos adoravam o problema intrínseco do personagem. Né? O personagem traz a própria desgraça, tipo Édipo Rei. Né? Ele mesmo faz toda a desgraça. Ele é a desgraça, sem saber. Né? É bom a gente lembrar, tá? Seres humanos gostam, ficam fascinados por esse tipo de história. Então, a história que acaba mal, o personagem que não consegue se superar, também é uma história que prende. Então, o personagem que vence, interessa. O personagem que não vence, mas porque a dificuldade é muito grande e ela é muito interessante, também acaba se tornando uma ficção interessante. Tipo A Hora da Estrela, de Clarice Lispector. É uma tragédia. Tipo Romeu e Julieta, famosíssima tragédia. Dá tudo errado com o par de amantes. Nós temos realmente histórias fascinantes que têm essa característica. Então, é mais um tipo de ficção que super prende a atenção das pessoas. O Daniel Nunes está falando que acho que essas regras dão norte, mas a história não precisa ir para o norte. É apenas uma referência para nos guiar. Exatamente. Esse é o princípio, o espírito da coisa, tá? Martinho Kish está indo na mesma linha. Penso que escrever não pode ficar dentro de uma estrutura. O jeito é escrever sem se importar com fórmulas. Totalmente. É nosso mantra aqui, tá? A gente vive dizendo isso. Bom, o sétimo tipo de ficção, de acordo com esse Christopher Booker, mas eu acho interessante a forma como ele foi dividindo, é o de renascimento. Então, a característica principal dessa ficção é o personagem se transformar completamente. Ele começa de um jeito e termina de outro, devido a uma razão fortíssima que a ficção elucida. Aí a gente tem vários tipos de história, que a pessoa começa super monstruosa e acaba se transformando num doce de pessoa. Tipo Conto de Natal, né? O que é o malvado Sovina terrível que tem uma série de experiências e acaba se transformando numa pessoa super generosa, super legal, super simpática, ótimo patrão. Tal. Acontece um milagre no Natal. A gente tem várias histórias dessa, até mesmo Pinóquio, né? Eu diria que Pinóquio é uma transformação, né? O boneco de madeira que se transforma em menino depois de passar por várias aventuras e várias descobertas, né? Ele muda de natureza. Então, a gente tem, né? Tem. Aí você pode escolher, né? Os desenhos da Pixar, em geral, trabalham nessa linha, né? De transformação profunda, né? Sim. Meu malvado favorito, Shrek, né, também. Sim, né, começa, mas o Shrek, ele muda tanto assim? Não, ele é sempre simpático, vai.
Não, ele é mó mal-humorado, mó chatão, rabugento, aí ele vai dando uma amolecida com o tempo. Bom. No final dos filmes ele fica bonzinho, depois no filme seguinte ele fica mal-humorado de novo. Certo. Digam o que vocês acham, digam se vocês querem comentar, se vocês acham que não. Maga, diga se você acha que esses 7 não comportam todo tipo de ficção, se você colocaria mais. Mas então, o argumento do Christopher Booker é que, sim, toda ficção se encaixa em um desses 7 como característica principal, ainda que possa fazer uma mistura de roteiros. O que eu acho legal, vou repetir aqui, e realmente várias pessoas já comentaram, não é para seguir fórmula nenhuma, é só para saber esse tipo de roteiro, ou seja, esses 7 argumentos, esses 7 caminhos, eles realmente são testados e aprovados. As pessoas gostam. Eu diria que, embora eu não sei nem se dá para dizer que é fórmula, porque assim, 99% do que é produzido se encaixa de algum jeito nessas coisas que foram faladas. Justo, não são fórmulas, são estilos. Os estilos podem variar muito, mas são, digamos, caminhos. E eu acho que, né, tem alguma coisa a ver, sim, que são caminhos que fazem, sabe, combinam com o nosso cérebro. De fato, eu não entendo como fórmula, eu entendo como caminho mesmo. Você fala assim, como jornada do herói, faça isso, faça isso, faça aquilo, exatamente. Isso que você está falando, isso que está sendo apresentado não é uma fórmula. São categorias, né? Essa categoria, por exemplo, da ficção em que o protagonista ou a protagonista sai em busca de uma missão, sai para resolver algo, sai em busca de algo. Então, essa coisa de busca, a gente gosta. Na cabecinha aqui da gente, a gente gosta de pensar. A gente gosta de pensar na gente mesmo. Eu estou em busca de alguma coisa. Muitas pessoas descrevem a si mesmo como em busca de um ideal, ou de conseguir X coisa, de atingir tal objetivo. Então, é por isso que eu acho que é interessante pensar na ficção desse jeito, porque realmente combina com a forma como os seres humanos pensam a respeito de si mesmos. Quero crer, né? Sujeito à discussão, gente. Olha, a Maga tá aqui dizendo o lance dela, né? A questão para mim é se ele coloca 7, mas pode incluir um dentro do outro. Seriam infindáveis os tipos. Maga, o que esse autor argumenta é que são 7 tipos de roteiro e eles podem se combinar, claro, mas que existe uma característica predominante na obra, seja filme, seja livro, seja novela, seja o que for. Ficção em geral, ele acha isso. Então, sim, você pode fazer 1000 combinações, mas são 7, diz ele, né? Então, eu fiquei assim, eu fiquei tentando pensar, mas será que escapa? A gente tem que pensar, putz, tem alguns tipos de ficção em que elas se afastam um pouco. Elas estão, digamos, à margem. Pode até considerar dentro desse roteiro, mas lá na margem. Né? Porque estão fazendo outro tipo de experiência. Sei lá, 100 anos de solidão. Que 100 anos de solidão seria o quê? Nesses 7 roteiros, sabe? É um pouco difícil de classificar alguns tipos de literatura. Mas ainda assim, se você parar para pensar, né? Que 100 anos de solidão é uma tragédia? Até a gente pode pensar, sim, de certa forma é uma tragédia, né? De certa forma, sim, o protagonista ele acaba sofrendo coisas que ele mesmo provocou. O meio ali, ele é um meio que determina muita coisa. Então, nessa classificação aqui do Christopher, então, você acaba conseguindo, sim, classificar, mas tudo bem. Eu acho assim, menos importante do que classificar é saber, esses tipos de roteiro funcionam, se você tiver na dúvida, use. Coaninha comentando, estou lendo Oficina de Escritores, do Stephen Core, e ele fala também sobre isso, de que você tem que ver o que serve para o seu livro. Nem sempre seguir um roteiro será bom para a sua escrita. Sempre. Eu acho assim, você deve se guiar pela sua intuição, pela sua autenticidade.
saber as coisas que funcionam, que já foram feitas, roteiros, né, os 3 atos, por exemplo, é quando você enrosca, ou quando você quer resolver um problema. Às vezes você sente, puxa, a minha história, ela tem uma coisa legal, mas tem alguma coisa, eu não estou sabendo o quê, que não está funcionando. Aí você pode dar uma olhada, né, nos roteiros para ver se você tem alguma ideia. Aí você pode dar uma olhada em sugestões, em fórmulas, para ver se tem a ver você usar alguma parte, alguma coisa para corrigir a sua ficção, para resolver um problema. Mas eu concordo inteiramente, você não deve seguir fórmula. Em geral, as histórias que seguem muito, tem gente assim que pega a jornada do herói e aí vai seguindo tintim por tintim, né? Elas ficam muito artificiais. Você sente assim que a história, agora vem aquele momento que vai acontecer isso, aí vai acontece. Bom, roteiro de Hollywood de filme de ação, todos eles você consegue até cronometrar o tempo em que vai aparecer aquela determinada cena que se repete em todos os filmes. E é por isso que, né, filme de ação é considerado não tão artístico, né? Porque é muito formulaico demais. E novela também eu acho uma tristeza, eu não consigo ver novela, cara. É a mesma sempre coisa. A mesma trama, isso. Sempre mais ou menos naquele pedacinho, o cara vai descobrir que não é filho da pessoa, da fulana, ele vai descobrir que vai aparecer uma pessoa na trama que vai fazer a reviravolta, todo mundo vai ficar grávido e casar no último capítulo, eu não consigo. Realmente, as fórmulas são a serem usadas com cuidado. Então você tem toda a razão de não querer seguir a risca. Não sigam a risca coisa nenhuma. E se a sua intuição disser, eu vou sair daqui, vou sair de lado, eu vou inventar uma outra coisa, sim, porque vejam, grandes sucessos da literatura, e a gente já comentou aqui várias vezes, grandes sucessos da literatura e da não ficção foram quebras daquilo que era feito. Na não ficção é muito comum também vir um livro que, bum, vai para um lado que ninguém espera. Quem Mexeu no Meu Queijo, bom exemplo. Um livro de não ficção que resolveu fazer uma espécie de uma parábola toda esquisita sobre negócios, sabe? E deu certo. Então, muitas e muitas vezes, escritores têm grande sucesso ao seguirem, sim, a sua intuição, aquilo em que acreditam, e não aquilo que é feito, aquilo que outros já fizeram antes. Olá, escritor, aqui é o Sidney Guerra, e eu sou o cara que vai fazer o seu próximo livro. Vou fazer a capa, a diagramação, a revisão, a impressão, vou entregar o livro pronto para você. Para saber mais, dá uma olhada aqui embaixo na descrição desse vídeo.